Seja muito bem-vindo, aprendiz. E como estamos em mais essa segunda-feira, em mais essa oportunidade que nosso Pai, que Deus nos deu, né, esse dia abençoado para poder fazer a diferença, para você poder continuar evoluindo e, enfim, para você começar alguma coisa que até hoje você não tinha tomado essa decisão. E é justamente isso que vai mudar todo o resultado daqui para frente. É essa semente que você escolheu pegar hoje, plantar, que vai fazer toda a diferença lá na frente. E obviamente, hoje também é dia de colheita, porque a gente passou os períodos anteriores, né? E se você já acompanha os vídeos desse mesmo dia que é o hoje, desse único dia que a gente tem, né? Mas os intervalos anteriores a gente passou plantando e hoje também é o dia da colheita daquela árvore que atingiu a sua maturidade. E realmente é uma verdade. Se você parar para pensar, você escolhe o que você vai plantar, mas a colheita é obrigatória. Então eu estou aqui de novo, né? Como um filho de Deus feito à imagem e semelhança dele, treinando para governar, treinando para exercer o meu propósito de governar, né, servir e desfrutando, servindo e desfrutando. E, obviamente, cada dia mais tomando consciência da minha identidade, que aliás é a mesma que a sua. E por isso é importante a gente internalizar que somos todos irmãos e temos todos a mesma capacidade e o mesmo direito de exercer essa missão, né? Esse, como se diz, essa patente de filhos do rei. A grande diferença é que nesse mundo cada um veio fazer isso de uma forma diferente. Por quê? Porque dentro da regra desse teatro que é a nossa vida, né, desse grande espetáculo, lá nas cláusulas que a gente assinou antes de entrar em cena, diz que para a gente construir um grande show, né, a gente tem que cada um assumir o seu real papel e, diante das experiências que a gente vive na vida, fazer parte desse grande espetáculo para quem está assistindo, né? E com isso, o que você tem que fazer, que é a questão do propósito, é exercer esse papel com governança, exercer esse papel servindo e desfrutando. Servindo a quem? Servindo ao espetáculo, né? Fazendo com maestria aquilo que você veio fazer. E desfrutando por quê? Porque é através do desfrute que a sua vida vai valer a pena, que o seu papel que você está desempenhando vai valer a pena. Então, todo dia é uma oportunidade de você exercer esse papel e contribuir para a evolução do ser humano, para a evolução do mundo, né? Para a evolução da nossa realidade. Porque, afinal de contas, dentro das leis naturais, se a gente puder colocar dessa forma, a gente consegue e a gente só existe porque a gente está aqui captando energia e empregando essa energia no sistema de alguma forma. Então, o modo como você aplica a energia que você recebe ou que você está conectado é o que faz toda a diferença. É o que faz o sistema evoluir ou o sistema regredir. Mas isso é uma condição indiscutível do sistema. Por quê? Porque tudo está em movimento. Porque é justamente o movimento que é o espetáculo da vida. A hora que você para de se movimentar, acabou a tua atuação e a sua participação ela vai ser extinta. Então, se você está aqui, você está porque está se movimentando.
E se você está se movimentando, você está exercendo um papel. E se você não sabe quem você é, se você não reconhece a sua identidade, você não governa, você não entendeu que a atuação, ela depende só de você. E se você não governa, alguém está governando a sua vida e você é simplesmente massa de manobra. Então, se não fosse o começo do dia, mas se você estiver assistindo isso no final do seu dia, eu vou dizer, vai dormir com essa. Por quê? Porque se você entender isso, a tua vida pode mudar completamente. Isso sim é mais um drive, né, mental. Mas o assunto de hoje que eu queria falar é sobre, para você que ainda não pegou a chave, eu vou dizer para entender, é sobre coincidências na vida. Se você já tem a chave, eu chamo isso de sincronicidade. E o que significa isso? Se eu fosse falar do ponto de vista da física, né, e é sempre uma visão que vai estar imperando aqui, porque eu sou formado em física e fiz isso por gosto, por me identificar com essa forma científica de enxergar as coisas, a gente está falando de ressonância. E se você não conhece, né, o que é ressonância, você virar para mim, pô, Martinatti, que tranqueira que você está falando aí, entendeu? Para que falar tão difícil assim? Na verdade, é mais um drive, né? O difícil é aquilo que você ainda não aprendeu, né? Não tem difícil ou fácil, é só uma referência, tá? Mas, para eu falar para você de ressonância, é muito fácil de você entender se você, por exemplo, toca algum instrumento, entendeu? É aquela história de quando você vai afinar o violão. Afinar o violão, e provavelmente você já viu alguém fazendo isso, né? Mesmo que você não saiba nada de música, você vê que ele pega uma corda, ele posiciona o dedo naquela corda e toca outra corda junto. E aí ele mexe nas cravelhas, se eu não me engano é isso que chama lá, né? Naquela borboletinha que tem. Cravelha acho que é de piano, mas enfim, naquela borboletinha que tem no braço do violão, e você percebe ele mudando o tom daquela corda, até as duas cordas que ele tocou ficarem exatamente no mesmo tom, emitirem o mesmo som. E você percebe isso por ressonância. Então, eu não sou nenhum sonoplasta, mas quando você percebe que você tocou as duas cordas e não é o mesmo som, você vai ver fazendo uma oscilação. Significa o quê? Que as ondas ali, elas não estão em ressonância perfeita. Elas estão interagindo, mas não tem uma ressonância perfeita. A hora que você consegue afinar o violão, você toca e ela vai. Isso é ressonância, explicado de uma forma lamentável diante do meu talento musical aqui. Mas por que eu estou falando isso? Porque isso vale para tudo na vida. Energia é uma forma de manifestação do cosmos e ela se manifesta em diversas frequências. E toda vez que duas fontes de energia entram em ressonância, essa energia ela explode, ela aumenta, entendeu? E é uma coisa muito legal se você parar para pensar do ponto de vista científico, né? E quem estudou isso talvez lembre, mas 99% das pessoas não vão saber do que eu estou falando. O importante é você entender o conceito, é que quando duas fontes de energia entram em ressonância, o pico de onda da somatória, escute o que eu estou falando, da somatória de duas fontes de energia, ele é 4 vezes maior do que a altura de uma única onda. Ou seja, você juntou e a coisa foi ao quadrado. É por isso que quando você encontra alguém que pensa e age da mesma forma que você, o resultado ele é exponencial, ele vai ao quadrado. É por isso que quando duas pessoas, né, duas equipes, duas coisas que são fontes de energia, elas se encontram, o resultado daquilo é maior do que a soma. Então, é importante saber o seguinte, que
a onda resultante dessa soma, ou seja, aquele resultado que vem quando você junta duas coisas que estão em ressonância, ele não é bom ou ruim. E isso é um conceito importante de você entender. Bom ou ruim é uma questão de referencial. Mas toda vez que você pega duas fontes que estão em ressonância e soma a energia delas, esse resultado ele é intenso. Por isso que se você vibra coisas que não são tão legais, de novo, né, de um ponto de vista, de um referencial, e você junta com pessoas que fazem a mesma coisa, o resultado é muito ruim. Se você vibra em coisas que trazem energias boas, que são coisas edificantes, vamos colocar assim, e você junta com outras pessoas que pensam e agem da mesma forma, o resultado é muito bom. Então, o que eu queria falar e voltar para o assunto que são as coincidências ou as sincronicidades, tem a ver exatamente com isso. O grande lance é que quando você toma uma decisão na sua vida, né, quando você escolhe deixar de lado tudo aquilo que tira o seu foco e aí você se concentra numa direção, né, que tem a ver com os resultados que você quer, a partir desse momento, essa energia que estava dissipada entre várias atividades, vamos colocar assim, ela começa a se concentrar num único ponto e ela amplia. À medida que ela amplia, tudo que está à sua volta ali vai sentir essa ampliação de energia. E aí, tudo que está à sua volta, que está na mesma frequência dessa energia, ela conecta. E naquele ponto acontece uma ressonância. Então, você percebe que aonde conectou ali, vai ter um pico de energia, você começa a olhar para lá. A hora que você olha, você foca. A hora que você focar, essas duas coisas vão se encontrar e as coisas fazem assim, ó. Bum. E aí coincidências começam a acontecer. Pessoas são atraídas, ideias novas aparecem, coisas que eram um problema, né? Situações que eram bloqueios ou problemas, elas magicamente se dissolvem e é importante que você entenda uma coisa a respeito disso. Quando isso começa a acontecer, é o sinal verde. É o siga, você está na direção certa. É aquela seta de mão única apontando para a direção que você vai conseguir mais resultados. E aí é desfrute total, entendeu? E muito trabalho. Por quê? Porque quando você entende isso e começa a andar nessa direção, é como se você tivesse voando, se você fosse um aviador, tivesse com qualquer elemento aí, um avião, um helicóptero, uma asa delta, qualquer coisa no ar, é vento de cauda. Vento de cauda é aquele que vem de trás e te empurra. Ou seja, você está na direção certa. E esse vento de cauda, muitas vezes, numa viagem longa, faz você ganhar 2, 3 horas de viagem. Ou seja, esteja pronto para acelerar, porque as coisas vão acontecer mais rápido. Então, tem muitas coisas antes desse ponto, né? Uma questão de propósito, você saber onde você quer chegar, você saber para onde você está mirando, né? Essa direção do movimento. Por quê? De novo, né? Voltar no conceito do certo e errado, do bom ou ruim, né? Do claro, do escuro, não importa. O grande lance é o seguinte, para o lado que você apontar, para o lado que você focar, você vai encontrar ressonância, essa ressonância traz resultados exponenciais e você acelera naquela direção, seja para o lado bom ou seja para o lado ruim. Então, é por isso que a gente enxerga às vezes pessoas que caíram numa depressão, por exemplo, ou começaram em algum vício ruim,
E quando elas encontram outros que estão na mesma condição, é ladeira abaixo com é ladeira abaixo com alguém empurrando, entendeu? Por quê? Porque essas pessoas estão empurrando você para lá também. E aí é muito difícil de reverter. Por quê? Porque você tem que mudar conceitos, porque você tem que mudar atitudes, porque você tem que mudar as experiências. E aí talvez o mais difícil, você tem que mudar o ambiente e as pessoas. E aí, ainda que você esteja corrigindo a sua rota para uma coisa que vale a pena, para uma coisa melhor, a gente volta a falar de conceitos de física. E aí eu acho que muita gente vai deixar esse vídeo por aqui ou vai deixar de acompanhar. Mas entenda que é só um exemplo de um ponto de vista diferente da mesma coisa, tá? Para e tenta entender. Para e tenta associar a ideia que eu estou te falando para a sua vida. Então, o que eu quero dizer? Quando você resolve mudar os rumos da sua vida, ter novos resultados, é como se você estivesse pegando um transatlântico e resolvesse manobrar ele e ir para o outro lado. Isso não acontece de uma hora para outra, né? A ideia muda, a decisão ela é quântica, ela é automática, ela é instantânea. Quando virou a chave, você já mudou a ideia. Daí você tem que dar um comando para tudo aquilo que é material, você tem que dar um comando para o navio, girar o leme, inverter a marcha, fazer uma manobra que pode demorar bastante tempo, depende do tamanho desse teu transatlântico, depende do quanto de energia e velocidade você colocou naquela direção. Você tem que parar para mudar o sentido. E aí, além do tempo e da energia que você vai colocar ali, né, os resultados do lado bom, eles ainda vão demorar para acontecer. Os resultados do lado que você estava seguindo, por inércia, que é aquela tendência de movimentar ainda naquela direção, eles continuam acontecendo. Então, se você não entender o funcionamento desse sistema, ou seja, se você não entender a dinâmica da vida, né, você vai continuar tendo uma mentalidade de derrotado, uma mentalidade que te empurra para lá. E aí é onde você tem que botar mais energia. Por quê? Porque se você não entender e começar a perceber os seus micro resultados, que significa o quê? São essas, primeiro, pequenas coincidências para onde você quer ir, né? São a pequena evolução de que você está mudando o rumo. Você não vai ter resultados do caminho que você quer seguir por enquanto, mas você vai deixar de ter resultados do caminho que você não quer ir. Isso é uma coisa. Então, se você estava num caminho ruim, você começa a mudar alguma coisa, pessoas que estavam junto com você vão começar a reclamar. Situações que tinham resultados e afetavam os outros, chutei o tripé aqui, situações que tinham certos resultados e as outras pessoas que eram afetadas por esses resultados, elas vão começar a reclamar. Por quê? O que aconteceu? Entendeu? Está abandonando a gente, você não era assim. E N outras reclamações que, na verdade, se você não entender que isso tem um aspecto positivo, que é um indicativo real de que você está mudando de rumo, você vai ceder às pressões externas. E vai, por comodidade, e aí eu já falo também, né, gosto de falar, por causa do seu cérebro preguiçoso, que não foi treinado e que não gosta de gastar energia, você vai querer ficar da mesma forma que você sempre esteve. E aí você sintoniza naquela frequência. Sintonizou naquela frequência, o que acontece? Você entra em ressonância com aquelas pessoas, com aquelas situações, os resultados naquela direção, bum, explodem. E aí você continua
da mesma forma. Por quê? Porque você está matando as sementes boas que você tinha pego, né, que você até pode ter plantado. Então, assim, de novo, toda mudança ela exige foco, ela exige resistência, resiliência e exige aplicação de força, de energia. E aí, começa a reparar nessas coincidências, começa a reparar nas boas sincronicidades. São elas que estão te mostrando que você está no caminho certo. Eu falei tudo isso por quê? Porque hoje, cara, arrepia. Nessa semana, e você que está acompanhando os vídeos, está vendo que eu estou postando os vídeos todo dia, foi um propósito que eu me impus, né, para ter resultados diferentes. Eu disse que no domingo, foi até um domingo que eu fui lá em Interlagos, tal, eu já tinha percebido uma mudança de postura em relação à forma como o Thiago Rocha, que é uma das pessoas mais próximas ali do Pablo, como ele se manifestava e que eu vi uma identidade própria, né? Eu estava vendo, que eu acompanhei ele durante um tempo também, eu estava vendo uma solidificação dessa identidade própria dele. E aí, no sábado, eu pensei exatamente isso, depois que eu vi ele se colocando lá numa aula durante o período da noite, né? Eu falei, cara, o cara tá diferente, entendeu? Ele virou essa chave e tá tendo os resultados. E como eu o conheci no Brasileiro de Rally, né? Eu tenho certeza que muito em breve eu vou estar com ele, provavelmente amanhã, que amanhã a gente tem um evento presencial, eu vou estar lá, né? Eu e a Fabi, minha esposa. Então eu falei, eu preciso falar isso para ele. E aí o que aconteceu? Domingo de manhã, no 459, o Pablo chamou ele e falou, cara, você tá pronto e eu confio no teu coração, toca o assunto. Falei, caramba, meu, já saquei o negócio. Eu, tipo assim, eu entrei nessa sintonia. Eu me conectei e aí a sincronicidade me mostrou, né, das coisas que aconteceram, que eu tô no caminho certo. E, de novo, olha, arrepia. Por quê? Porque ontem, se você está acompanhando os meus vídeos, eu peguei como tema drives, né? Eu falei quais são os drives mentais, o que são, né? E falei aqui nesse nosso encontro, no vídeo que eu gravei ontem, a respeito de drives. Hoje de manhã, 459, qual foi o tema da aula do Pablo? Drives mentais. Assim, a palavra que eu falava foi caramba, entendeu? Mas a palavra que eu tenho vontade de falar é foda. Então, assim, eu queria, na verdade, agora dividir essa alegria com quem está aqui. Se você chegou aí, ó, mais de 20 minutos de conversa, se você chegou até aqui, como é uma sensação indescritível. Na verdade, assim, uma sensação que é totalmente pessoal e intransferível quando você percebe que cai uma ficha como essa, entendeu? Quando você percebe o universo te mostrando uma grande seta e falando, cara, é para lá. Quando você percebe uma luz verde dentro de um farol que é quase que quase te cega de tão forte que é, fala, porra, meu, é isso. O caminho é esse. Segue, entendeu? Óbvio, você vai seguir com alguém te empurrando com vento de popa, mas você tem que botar energia. E aí, amigo, bota energia, porque a coisa acelera, entendeu? Essa frequência que você conectou, ela está seguindo numa direção. E se essa frequência vai aumentando, você tem que colocar energia para subir junto com ela. Porque se você parar, o bonde passa e você volta para onde você estava. Então, o mais legal numa condição como essa, e que eu queria deixar aqui uma experiência minha, e que talvez sirva de exemplo para você, né, para a gente ir para os finalmente, é o seguinte: como você fazer para conseguir manter essa energia, essa frequência? Comemore os micro resultados.
comemore os micro resultados. Eu repito isso com letras maiúsculas, entendeu? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas que estão do teu lado não vão te acompanhar. O ecossistema que você está vivendo e que está todo acomodado para a sua forma de viver, né? Para o seu tamanho, vamos dizer assim, está tudo ajeitado ali. Lembra? É o estado de menor energia. E aí, quando você começar a expandir, você vai ter resistência, você vai ter que romper essa casca, você vai ter que trocar de pele. Como a águia, entendeu? Que depois de 50 anos ela arranca o próprio bico que está desgastado. Ela passa por essa dor para poder o quê? Nascer um novo bico, mais forte, mais resistente, e ela poder viver mais 40 anos. É um processo de transformação. E esse processo de transformação, ele tem que ser contínuo, se você tiver no seu propósito. E para manter acelerando, você tem que continuar colocando energia. E aí você vira para mim e fala, mas Martinatti, cara, não dá. Como é que eu vou conseguir energia, mais energia, mais energia? Uma hora acaba. E aí é um drive que você tem que pegar. E aí é uma coisa que você tem que entender para poder seguir nesse processo. A fonte é infinita. Conecta com a fonte. Se você estiver conectado com a fonte, não vai parar de jorrar energia. E você não tem capacidade. Se você quiser armazenar tudo isso, de novo, você está sendo o antinatural do sistema. Você vai criar uma obesidade mental, uma obesidade em todos os sentidos, e isso vai fazer com que você fique pesado. E quando você ficar pesado, você precisa de mais energia. E aí você para. Então, qual que é o jeito de você continuar evoluindo? Conecta com a fonte, capta essa energia e bum! Explode ela. Transborda. Quando você joga essa energia para fora, ação e reação, teu foguete acelera. Não tem outro jeito. Se você pegar essa energia e ficar acumulando, teu foguete fica mais pesado. Você vai diminuir a velocidade. Pegou o drive. Bum! Explodiu? É isso, aprendiz. Hoje foi foda. E eu falo isso assim com o coração aberto, por quê? Porque é uma alegria que é intransferível. Você tem que buscar as suas experiências para viver essa sensação. Com lágrima nos olhos. É foda. Tomara que você, de alguma forma, aproveite essa experiência que eu estou te passando e viva as suas, e se oriente, encontre um rumo. E se você nunca teve isso, você vai saber quando você viver uma experiência como essa. Então, mais uma vez, quer ir nessa direção? Eu te digo que vale a pena. É isso, aprendiz? Vamos aproveitar a nossa segunda-feira. Eu não sei se eu falei, né? Hoje oficialmente quarta-feira, dia 13 de dezembro de 2023, um dia antes da virada de chave do evento que o Pablo vai fazer, ingressos esgotados, e eu te falo, tomei uma atitude no começo da semana passada, eu falei, eu preciso estar nesse evento, fui lá e reservei o meu, tô levando a Fabi, estamos indo de área VIP, para vocês isso pode não fazer nenhum sentido, mas pra gente é mais um empurrãozinho na direção certa. Que sirva de exemplo para você, e se fez sentido para você ou você acha que faz sentido para mais alguém, cara, faz o da rede social aí, compartilha, bota um comentário, chama outras pessoas para esse canal, o Aprendiz da Prosperidade. Eu acho que agora está na hora também, né? Minha autoconfiança tá mudando, está na hora também de pedir isso para você, tá? Leva essa mensagem para mais pessoas, indica lá o primeiro vídeo dessa série e seguindo na direção certa, isso aqui não vai ter fim. E eu espero que você se alimente dessa informação e que faça a tua vida seguir na direção que você quer e colher os teus resultados. Vamos plantar, vamos cuidar e vamos colher. Fui.